Ok? Então, com a anuência de todos, iniciamos a gravação de mais um encontro do Grupo de Estudos Metodologia do Expresso de Plantas, do GISP. E na noite de hoje, com o engenheiro agrônomo Luan Felipe, temos a satisfação de discorrer sobre o tema Tecnologia de Aplicação para Herbicidas. E realmente um tema intrigante, porque a gente entende que os herbicidas ainda são muito vilanizados na agricultura. E é muito importante conhecer a sua verdadeira importância, os riscos potenciais e a forma de utilização correta e racional, visando bons resultados. E esse é um tema muito pertinente, principalmente agora, depois de intensas chuvas, quando as pessoas já estão, de fato, literalmente de cabelos em pé, procurando a melhor forma de resolver o problema da infestação exagerada de plantas espontâneas, exatamente por causa desse período após chuvas. Aliás, ainda tem alguma chuva aí caindo. Então, João Felipe, é uma satisfação grande recebê-lo aqui. Realmente um tema que muito, muito me interessa, e eu acredito que a todos também. E, sinceramente, imagino que ele vai ser muito, muito apropriado esse nosso encontro de hoje. E na moderação temos a nossa querida Sabrina Menezes e o estreante Marlon Breno, e passo a palavra para eles para a condução desse momento de estudo, e desejo que todos tenham uma boa noite de aprendizado com a participação do nosso especialista de hoje, Luan Felipe. Com licença, Sabrina e Marlon, é com vocês. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Sabrina, sou aluna do 7º período de Agronomia e assistente técnico de pesquisa do GISP. E nesse encontro de hoje nós temos a presença ilustre do Luan Felipe, engenheiro agrônomo formado na Univasse e especialista em proteção de plantas pela UFV. Desde já, em nome do GISP, nós te agradecemos pela sua gentileza e por aceitar esse convite e discorrer de um tema tão importante que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida profissional e acadêmica de todos aqui presentes. No mais, queria vos dar alguns informes. No chat nós temos 3 links, que no caso seria o link da nossa biblioteca virtual, ao qual nós temos alguns materiais que possam ser importantes para o estudo individual de cada um de vocês, o link do nosso Instagram, ao qual nós divulgamos as atividades realizadas pelo GISP e os encontros também, e o nosso canal no YouTube, ao qual nós sempre postamos esses encontros que são aqui ministrados. No mais, queria passar a palavra para o Marlon Breno, que junto a mim estará ajudando e auxiliando o Luan nessa palestra de hoje. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marlon Breno, sou assistente técnico, sou assistente de pesquisa do GISP e sou muito grato por fazer parte desse grupo, e hoje estamos aqui com o Luan Felipe, né, que é engenheiro agrônomo pela Univasse, trazendo um tema bastante importante para a gente aqui do Vale, a tecnologia de aplicação para herbicidas, e eu queria falar para vocês como é que vai funcionar as perguntas e sobre a moderação da palestra, né, de hoje. As perguntas vão ser realizadas em blocos, no caso, a gente vai ter 3 blocos de perguntas, onde como vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar ou no chat, ou então levantar a mão e a gente passa a palavra para vocês poderem fazer a pergunta ligando o microfone. E a palestra vai ser sobre tecnologia e aplicação. Desde já agradeço o Luan pela sua disponibilidade para trazer esse conhecimento para a gente, e espero que todos nós tenham um belíssimo encontro e que a gente possa fazer bastante proveito desse encontro. No mais, passo a palavra para o Luan e que a gente tenha uma bela noite e uma bela apresentação. Muito obrigado. Show de bola, excelente. Obrigado de coração a todos vocês que estão aqui presentes. O pessoal da organização, que fez uma organização de fato impecável. Não é fácil, e eu sei que a gente organiza eventos constantemente, a gente sabe que não é fácil organizar reuniões como essa, encaixe de agenda e tudo mais. Então, muito obrigado pela oportunidade e pela confiança, e vou dar o meu máximo aqui para honrar o tempo de vocês também. E só de vocês estarem aqui e competir diretamente com o Jogo do Brasil e ter essa quantidade de pessoas aqui, eu já estou muito feliz. Então, vamos embora e vamos fazer bastante pergunta. Vai ter 3 blocos aqui para vocês fazerem perguntas, então fiquem à vontade. Esse momento é justamente para a gente interagir bastante e sanar as principais dúvidas acerca desse tema tão importante, que é a tecnologia de aplicação para herbicidas. Show?
Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, e quem é Luan Felipe? Bom, obviamente eu, né? Sou engenheiro agrônomo, formado pela Univasse, especialista em proteção de plantas pela UFV, líder de pulverização pela JRT, que é um título que eu estou muito orgulho, porque abriu muitas portas para mim. Júnior Gouveia, né, um especialista também em tecnologia de aplicação, e trilhou basicamente esses primeiros passos e me deu uma abertura de leque gigantesca. Deixa eu ver aqui que vocês sumiram aqui. Aí, voltou. E bom, já vou fazer a propaganda, né? Sigam lá os Segredos da Bula e meu Instagram pessoal. Então, vão lá, sigam. Tem muita coisa legal. Os Segredos da Bula é um projeto que eu tenho muito orgulho, que faço com muito amor. Tem muita coisa lá sobre divulgação científica e sobre, principalmente, moléculas químicas. Então, acho que vale conferir e é bem legal. Modéstia à parte, eu faço com muito carinho. E, bom, eu sempre gosto de colocar esse slide primeiro porque a gente consegue falar sobre tudo, dar um panorama geral, mas, ao mesmo tempo, alertar a importância que é a gente ter um controle efetivo de plantas daninhas. Então, quais são os pilares da tecnologia de aplicação? Os pilares da tecnologia de aplicação são basicamente a forma de aplicação, ou seja, como você vai jogar aquele produto na área, se é através de uma bomba costal, se é através de um pulverizador do tipo mãozinha, ou então do tipo axial, ou se é, por exemplo, através de uma barra de herbicidas. A forma de aplicação é muito importante, porque é ela que vai dar todo o direcionamento para a gente fazer os ajustes e, por consequência, controlar o alvo com eficiência. O objetivo, de forma geral, da tecnologia de aplicação é a gente controlar o alvo com eficiência. Quais são os outros pilares? O alvo, né? A gente precisa entender o que é que a gente está atingindo para poder atingir com eficiência, né? É como se a gente tivesse naquele jogo ou naquelas barraquinhas de São João, cheio de coisa lá para a gente atingir. Mas se você gosta de paçoca e você vai lá e dá o tiro na paçoca, você sabe o seu alvo, tem um instrumento que é a forma de atirar, e aí fica muito mais fácil de atingir. Se você fica indeciso, mira em 2, 3 alvos ao mesmo tempo, a chance de você acertar em algum é muito menor. Então é basicamente essa ideia inicial. E o clima, que interfere muito na precisão. Então lembra lá, tem a forma de aplicação e tem um alvo. A precisão é a mira. E a mira, ela é interferida muito também por conta do clima. Se o clima ele for muito adverso, a gente vai ter uma mira piorada. Então essa mira, a tendência é a gente errar mais. E quais são os alvos da aplicação? Basicamente, pode ser uma folha, pode ser a planta daninha, efetivamente, de fato, pode ser uma flor. Vai depender muito de qual é o nosso objetivo. É controlar uma praga? É controlar uma doença? É fazer uma nutrição foliar? Então, tudo isso são perguntas que têm que ser respondidas antes de fazer a aplicação. Mas vamos focar, logicamente, no que a gente quer, que são as plantas daninhas. E a forma de aplicação, respondendo isso, né? A gente vai ter que ter, primeiro, a resposta do alvo respondida, definir muito bem qual é o nosso alvo que a gente quer atingir, e depois a gente vai em busca do equipamento que vai facilitar atingir esse alvo. Nesse caso, pode ser um pulverizador do tipo mãozinha, um Arbus, e no nosso caso, a barra de herbicidas. E as condições climáticas, como eu já falei, elas interferem nessa mira, ou seja, elas interferem na nossa assertividade no alvo, podendo facilitar ou dificultar, e os fatores, entrando mais no detalhe, são a temperatura, umidade e velocidade do vento. Esses três juntos formam o famoso ΔT, que é o que a gente usa para se balizar, para ver se a condição ambiental está adequada para fazer uma aplicação ou não. E aí, quais são os alvos dessa aplicação? Basicamente, né, o alvo que a gente está tratando aqui são as plantas daninhas. Mas as plantas daninhas é necessário que a gente conheça muito bem para que a gente efetivamente as controle. Tem até aquela frase, né? Conheça bem o seu inimigo
para que você tenha mais chance de vencê-lo. Então, o que é que a gente tem que conhecer da planta daninha? Hábitos como população. Se a população de planta daninha é muito diversa, tem várias espécies de planta daninha em um mesmo local. O seu estágio fenológico, que é basicamente se ela está sementeando ou não. Se a planta daninha ela sementeou, ela já cumpriu a sua função. A função dela é o quê? Nascer e gerar descendentes. Se ela fechou esse ciclo, você controlar ela depois vai fazer diferença do ponto de vista de competição, mas do ponto de vista de estratégia de controle, ela foi muito ruim, foi muito mal executada. Então, o ideal é sempre controlar ela antes dela sementear. E o porte dela, logicamente, se você deixar essa planta daninha crescer demais, ela vai ter muitos tecidos vegetais, por consequência, vai ser muito mais difícil de controlar essa planta daninha. E só falando brevemente, quais são os potenciais danos que uma planta daninha pode causar, eu não sei como é que está o público, se é muito diverso, se tem gente do primeiro, do segundo período, então vocês vão me situando e fazendo perguntas também no chat, para eu entender se a gente simplifica mais os termos técnicos, ou se está bom assim e a gente segue, ou se a gente coloca mais termos técnicos para facilitar a dinâmica do dia a dia. Então, manda pergunta aí já no chat, viu? E aí, beleza. Tem essa questão do porte, né? Se a gente for fazer uma aplicação com a planta daninha parecendo uma árvore, no caso da uva, do tamanho da latada, ou no caso da manga, na altura da mangueira, a gente não vai ter um sucesso tão grande, ou na maioria das vezes não faz nem cócegas na planta daninha. Então é muito importante a gente controlar sempre no porte adequado, e esse porte geralmente é de 10 a 15 a 20 centímetros no máximo. A partir daí, a gente já começa a ter muito mais dificuldade no controle. E eu sei a reação de vocês agora do outro lado, que é muito difícil a gente encontrar essa situação, infelizmente. Geralmente, quando a gente vai controlar a planta daninha aqui, não por nossa escolha, basicamente quando ela já está causando danos demais à cultura. É quando já está incomodando mesmo. E aí, a gente, na hora de controlar as plantas daninhas, para não ficar tão confuso assim, se tiver alguém especialista em planta daninha ou algum professor, por favor, me perdoe por simplificar tanto, mas o objetivo aqui é justamente a gente dar ferramentas práticas para que vocês lidem com as plantas daninhas no dia a dia. Então, é sempre bom conhecer a espécie, é sempre bom conhecer a especificidade, mas confesso que no dia a dia, 90%, eu vou até ser mais audacioso, 99,999% dos problemas vocês vão conseguir resolver separando as plantas daninhas em dois grupos principais, folha estreita e folha larga. Conhecendo isso, você consegue pelo menos separar melhor as plantas daninhas. E o que é que as folhas estreitas têm de diferente das folhas largas? Várias diferenças. Não vou entrar em detalhes aqui muito específicos, mas basicamente é metabolismo interno e algumas estratégias de reprodução. E aí, por que é importante a gente saber isso? Porque existem herbicidas específicos para a folha estreita e existem herbicidas específicos para a folha larga, para facilitar o máximo possível. Então, foca nisso e aí o resto fica muito mais fácil. Lembra dessa informação. Herbicida para folha estreita, herbicida para folha larga. Separou isso, a sua vida vai ser pelo menos 90% mais fácil. E aí depois é atingir o alvo. E aí, vamos para falar mais sobre o estágio fenológico. O estágio fenológico, o que é importante falar dele, né, e saber? É basicamente nunca deixar a planta daninha sementear. Como eu já falei antes, a planta daninha, e acho que o objetivo de todo ser vivo, né, na Terra, tem algumas pessoas que eu sei que não querem ter filho, mas o objetivo de todo ser vivo na Terra é basicamente deixar descendentes. Isso aí é biologia pura, básica e simples. E se a planta daninha, ela chegou, saiu da semente, completou todo o seu ciclo e fez os seus descendentes, que são as sementes, ela cumpriu o seu objetivo. Então, se você matar ela a partir dali, beleza, você vai deixar a sua planta, que é o do cultivo normal, né, a sua uva, a sua manga, mais confortável, porque não vai ter
aquela planta daninha ali causando problemas por competição, por alelopatia, enfim, por vários outros fatores, mas você enriqueceu o banco de sementes, que é outro conceito muito importante. Você deixou vários descendentes dessa planta daninha para trás e eles vão te causar problema no próximo cultivo. Ou até na próxima safra, né? No nosso caso, é muito rápido esse problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com esse estágio fenológico, e nunca deixar sementear. E o porte das plantas daninhas? Essa é uma foto que gera polêmica e eu gosto sempre de colocar ela porque realmente é uma situação real, né? Essa foto foi tirada por mim, inclusive, onde você tem um final de ciclo que você basicamente usa pouquíssimas coisas de origem química, porque frutas para exportação e tudo mais, mas você vê o porte das plantas daninhas. Isso aí gera um microclima fantástico. Para a doença, isso aí é maravilhoso. A doença, nada de braçada aí. Porque esse microclima vai favorecer praga, doença, enfim, uma série de outras coisas, além da competição normal, natural, que é a competição por água, nutriente, o adubo que você está colocando lá está indo para a planta daninha. Então você está cultivando planta daninha também. E ainda tem a questão da alelopatia, que eu acho que vale até a gente mencionar com mais detalhe, que são basicamente as substâncias exudadas através das plantas daninhas, das raízes, que vão prejudicar outras plantas. E aí vão prejudicar outras plantas daninhas, mas também vão prejudicar a nossa planta. Imagine uma planta que já está sofrendo estresse normal no seu ciclo, com mais substâncias alelopáticas para dificultar esse processo, aí, meu amigo, aí realmente não tem o que fazer e a gente tem que lutar contra isso através de outras ferramentas, mas que se fosse feito o manejo de herbicida bem feito, a gente não sofreria tanto e não encontraria uma situação como essa. Primeiro bloco, então é hora das perguntas. Então fiquem à vontade, arrocha o nó aí que a hora é essa. E é para saber também se a gente está indo muito rápido, está indo muito devagar, explica mais, explica menos. A hora é essa. Pessoal, quem tiver alguma dúvida e não quiser, porventura, ligar o microfone, pode estar fazendo no chat, tá? Que eu e o Marlon, a gente vai fazer a pergunta direcionando para o Luan. Ou se você se sentir à vontade e quiser levantar a mão e fazer a pergunta para o Luan também, tudo certo. Professora Ana Rita? Posso abrir a fila, né? Luan, primeiro, eu estou achando muito legal a abordagem bastante didática que você está trazendo para esse tema. É um tema um tanto complexo, né, que, como você já deixou bem claro, envolve muitos fatores e um fator que é meio difícil de lidar com ele, muitas vezes, o fato do agricultor negligenciar o manejo de plantas espontâneas. Então, eles se preocupam muito mais com o controle fitossanitário em termos de pragas e doenças, e muitas vezes o grande problema dele está exatamente nesse manejo da planta espontânea. E aí você trouxe um ponto importante, dois pontos bem importantes, que são o fator competição, a questão também do banco de sementes e a capacidade da planta de fazer sucessivos ciclos, muitas vezes até no período curto. E o outro ponto é a alelopatia, que é um problema grande, grande e muito pouco conhecido, muito pouco investigado, principalmente nas culturas perenes. Nas anuais, até se dá uma atenção um pouco maior, pelo menos o que eu sei muito pouco sobre esse tema. A gente estuda isso mais à luz das estruturas secretoras da anatomia vegetal. Mas, do ponto de vista mesmo dos problemas de campo, eu achei uma abordagem fantástica que você trouxe. E aí, quando você fala sobre o manejo, o que é o que é que a gente pode dizer? Eu acho que eu estou me antecipando, você vai falar disso ainda, eu acho, mas você falou um manejo adequado, e aí mudou o bloco, poxa, deixou a gente com gostinho de quero mais. Então, junta aí esse ponto, né, do produtor que muitas vezes negligencia o manejo da planta espontânea, deixando talvez mais para frente e vai cuidar primeiro do controle fitossanitário. Esse é um ponto. Segundo ponto,
O que se sabe até agora, o que, que há de avanços em termos dos estudos da alelopatia em relação aos problemas com plantas espontâneas? Obrigada. Show de bola, professora. Show de bola. Primeiro que eu concordo em número, gênero e grau com a senhora, quando a senhora fala que o produtor ele negligencia bastante as plantas daninhas, e realmente é assim no campo. Apesar do cara falar, ah, não, não gosto de mato. Ninguém gosta, né? Mas como é que você não gosta de uma coisa e você deixa ela por tanto tempo ao seu lado? Até em algumas vezes você faz um manejo que acaba potencializando aquele problema. É bem difícil às vezes de entender, mas eu entendo a cabeça do produtor, é muita coisa para você lidar no dia a dia, e aí se tratando da foto em questão, a cultura da videira, ela praticamente te escraviza, porque todo dia é um problema diferente, todo dia é alguma coisa para você resolver, e aí às vezes nessa linha de prioridade, uma prioridade que é jogada de lado é justamente o controle de plantas daninhas. E aí eu posso falar o que é que a gente aborda, né, nas visitas e o que é que a gente fala para o produtor para tentar mudar essa mentalidade. É correlacionar as coisas. Como a senhora falou, né? As plantas daninhas, elas estão muito relacionadas com ataque de pragas, doenças e vários outros problemas secundários, até essas substâncias alelopáticas, mas eu vou responder isso na próxima pergunta, que vão dificultar com que ele tenha uma produtividade boa. Então, a partir do momento que a gente explica isso para ele, que se ele fizer um manejo muito bem feito do mato dele, ele vai conseguir controlar um míldio melhor, que é um problema que já assusta mais ele. Quando a gente correlaciona essas duas coisas, a tendência é essa receptividade da informação ser maior. Então, acho que também parte muito, e eu não gosto nunca de transferir a responsabilidade para os outros, parte muito também desse lado da cadeia, da gente como responsáveis, como agrônomos, como técnicos, como pessoas que atuam no mercado, de chegar, chamar o produtor para essa conversa e de maneira muito responsável, fala para ele, ó, cara, se tu fizer um manejo muito bem feito e deixar pouco mato ou mato zero, que para mim seria o ideal, você vai ter um manejo muito mais fácil de pragas e doenças ao longo do ciclo e, por consequência, a qualidade da tua uva vai ficar melhor, a qualidade da tua manga vai ficar melhor. E seja lá qual for o tipo de cultura. Então, é mais ou menos essa abordagem que a gente traz e tenta, de pouco em pouco, mudar a mentalidade do pessoal em relação a esse manejo tão importante que é o de plantas daninhas. O outro ponto é sobre as substâncias alelopáticas. Tem muitos estudos que correlacionam essas substâncias alelopáticas com níveis reduzidos de produtividade, só que é muito difícil mensurar só a substância alelopática. A gente teria que isolar essa substância, produzir ela em laboratório ou em larga escala e aplicar ela nas plantas para poder entender o efeito tóxico dela nas plantas, né, do nosso cultivo. Porque a planta daninha ela traz tanta coisa junto, ruim, que é muito difícil a gente isolar somente um fator. Geralmente os fatores eles estão todos juntos e misturados para lhe ferrar. Então ela compete por água, por nutriente, ela traz doença junto, ela traz praga junto, e um bônus negativo é justamente as substâncias alelopáticas. Mas sim, a gente sabe o caos que uma substância alelopática pode causar no solo, porque é basicamente um veneno, é um herbicida. Não sei se esse termo, me perdoe quem for mais especialista na área, mas para explicar melhor o que seria isso, é um herbicida que a planta daninha produz naturalmente, que vai inibir outras plantas daninhas. Então, Inclusive, já tem alguns isolados disso, né? De plantas, de algumas plantas isso, para controlar o crescimento, a germinação e o crescimento de outras. exatamente. Tem substâncias alelopáticas que fazem o controle de micro-organismos de solo. Então, é um campo assim que quem é dessa área, quem é da área de biológicos, é simplesmente alucinado porque é um campo que tem muito espaço para exploração. E são substâncias praticamente infinitas, né, que se tem para explorar. Então é basicamente, cara, muito estudo. Confesso que todo dia sai um artigo novo e apesar de eu ler com uma frequência boa, é muita coisa para correlacionar. Eu acho que a raiz do problema em si é uma só.
são as plantas daninhas. Controlando elas, a gente, por consequência, vai reduzir as substâncias alelopáticas e vai conseguir uma produção mais sustentável e até mais econômica como um todo, né? A gente vai precisar gastar menos para poder produzir uma fruta de qualidade. E isso tudo está ligado muito ao time de intervenção. É intervir na hora certa. É chegar e fazer o controle da planta daninha e com ferramentas que hoje a gente tem no mercado para aumentar essa eficiência e gastando menos. Luan, o Giovanni fez uma pergunta aqui no chat, Giovanni Ferreira, e ele fala assim: boa noite, Luan. Lhe acompanho muito. Luan, lhe acompanho no Instagram. Parabéns por compartilhar um pouco dos seus ensinamentos. Pensando em uvas finas de mesa, em fase de formação, qual a melhor molécula a ser utilizada e como posso posicionar essa molécula? Polêmico falar isso, melhor molécula, porque quando a gente fala isso, a gente está tomando partido, né? Mas eu gosto muito, muito mesmo do S-metolacloro. É um herbicida pré-emergente e quando a gente fala de mudas, a gente tem que redobrar os cuidados, porque a muda, ela trava com muita facilidade. E quem já fez condução de muda, ou pelo menos já conhece de experiência, sabe que ela trava, se você passar perto assim e não falar com ela, ela já trava. É desse nível. Então a gente precisa ter um controle muito efetivo das plantas daninhas. E aí sim, professora, as substâncias alelopáticas a gente vê um estrago absurdo. Porque essas substâncias alelopáticas elas têm um potencial de travamento dessas plantas que são jovens, que são mais inofensivas, muito grande. E além dos outros fatores que já falei aqui, né? Competição direta, competição indireta. E aí, por que eu falei do S-metolacloro? Porque é uma ferramenta pré-emergente, é uma ferramenta pré-emergente que vai inibir o crescimento dessas plantas daninhas. E quem faz condução de muda sabe que a gente não pode perder muito tempo com ela, porque ela não está gerando dinheiro. Então, se ela não está gerando dinheiro, todo o custo que ela tiver vai ser muito penoso do ponto de vista financeiro. O produtor ele tende a querer economizar ao máximo. Então, a gente tem que entrar com intervenção que seja forte, que seja eficiente, mas que ao mesmo tempo fique barata ao longo do tempo. E usar uma ferramenta como essa, um pré-emergente que tem um longo período residual e com eficiência de controle, é para mim uma das melhores estratégias disparado para poder fazer o controle, principalmente em mudas. E por que que essa molécula em específico? Porque ela é muito segura. Se você utilizar outros pré-emergentes em mudas, talvez você acabe até matando a muda, né? A depender da aplicação que você faça. E aí eu estou falando aplicações com cuidado, com coroamento, enfim, com com aquele capricho todo. Mas ainda assim, o risco, ele existe e o risco é real. E quando você trabalha com uma molécula que ela mitiga esse risco, zera esse risco, a gente tem uma confiabilidade muito maior. E se o resultado é o mesmo, né, controle do mato zero, então é melhor que se controle com segurança. Então tá, não sei se respondi mais, tá aí. O pessoal que tiver mais dúvidas, mais perguntas sobre esse primeiro bloco, pode estar mandando no chat que eu e a Sabrina tá fazendo a leitura das perguntas, ou então vocês podem levantar a mão que a gente liga o microfone para você estar falando aí, quem tiver mais dúvidas. Ó, acho que apareceu outra, né? Apareceu mais um aqui. A seguinte pergunta é do José Bispo dos Santos Neto, Luan. Ele pergunta, primeiramente ele fala, boa noite, Luan, boa noite, pessoal. Acompanho o Luan nas redes sociais e gostaria de parabenizar pelo conteúdo. Luan, visando cultura de ciclo curto e culturas rasteiras, tipo melão, melancia, tomate, vemos diariamente no campo que o produtor ele realiza o controle de plantas invasoras entre ruas e esquece das bordaduras da área, que vai favorecer o aparecimento de doenças e reprodução contínua de pragas, como, por exemplo, a mosca branca. Qual o manejo para a bordadura e qual a distância ideal para a eliminação dessas plantas? Excelente pergunta. Excelente pergunta.
Para contextualizar, basicamente o que ele está falando é que o cara investe muito onde a melancia está plantada e fora dela, né, nas margens, ele não aplica nada. E realmente é assim que acontece e geralmente o mato é muito alto. E, logicamente, esse mato vai trazer pragas e doenças. Seria similar ao que eu falei agora, né? Como essas culturas, melancia, melão e outras rasteiras, a gente não pode utilizar um pré-emergente, porque senão a gente pode até inibir o controle, só pode utilizar nas ruas e com muito cuidado, porque até o S-metolacloro, ele vai ter uma atividade, né, que ele vai agir na semente, então ele vai inibir o crescimento se essa melancia for plantada via semente, a gente tem que ter esse cuidado. Na bordadura não é diferente, só que aí é difícil de você argumentar com o cara, porque ele acha que essa aplicação de herbicida, um pré-emergente, por exemplo, na bordadura, onde não vai ter cultura para ele extrair o dinheiro, né, extrair o sustento dele, ele vai estar achando que essa aplicação é perdida, essa aplicação é jogar dinheiro fora. Só que aí entra naquela questão do argumento que eu falei. Você explicar a ele certinho que, ó, você precisa controlar essas plantas daninhas que estão ao redor, senão elas vão levar pragas e doenças para a sua cultura principal, é realmente uma mudança de mentalidade. Então é aquela história, é ir batendo e mostrando para ele e fazendo dia após dia para construir isso junto com o produtor. E não tem outra forma, é realmente mostrar que ele está perdendo dinheiro, ele está usando mais inseticida, está usando mais fungicida, se ele deixa aquela bordadura com mato. Então, basicamente, é mostrar com conta mesmo. Se o produtor ele é emocional do ponto de vista financeiro, ele, quando ele vê o valor realmente do negócio, ele se sente mais propício a fazer alguma mudança. Então, é realmente você sentar com ele, mostrar, desenhar, dizer, ó, vamos criar uma situação teórica aqui. Se você reduzir uma aplicação de fungicida e inseticida, porque o seu mato está zerado na bordadura, isso daqui vai dar tanto. Aí, beleza. Quanto é que custa uma aplicação de herbicida nessa bordadura? Tanto. Compensou? Então, você já tem um argumento positivo em relação a isso. E aí não tem outra forma de mostrar, é basicamente essa, né? E ter muita coragem para fazer isso, porque a depender da pessoa, ela pode não receber isso de uma forma muito positiva. Mas se você conseguir mudar essa mentalidade e o cara tiver um resultado positivo, o que na maioria das vezes acontece, aí você ganhou aquele produtor. Porque você poderia falar o fácil, que todo mundo fala, mas você foi por um caminho diferente e ele obteve um resultado positivo e superior àqueles que não fizeram. Então, eu sigo mais ou menos essa linha. Eu nunca gosto de ir pela vala comum, não. Eu sou meio doido, né? Eu vou e falo o que o produtor ele precisa escutar, porque eu sei que se eu não falar isso, ele vai tomar prejuízo ou ele não vai ter o resultado que eu espero, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos seguindo, Sabrina e Marrom. Vamos sim. Vamos seguir? Show de bola. Bom, esse foi o bloco 1. Agora a gente vai para o bloco 2, que é basicamente para falar sobre os pulverizadores. Então, como eu falei antes, né? Vamos relembrar lá. Existe a forma de aplicação, que é essa parte aqui dos pulverizadores, o alvo, que a gente já falou, né? As plantas daninhas, a importância de controlar as plantas daninhas. E aí falta agora esse do pulverizador e o clima. E aí, com tipos de pulverizador, por que é que eu coloco esse aqui, que, na minha opinião, é o mais polêmico, pode não parecer, mas é o mais polêmico. Por que é que a gente precisa falar muito desse danado aqui? Bomba costal. E aí, quando a gente fala de bomba costal, na cabeça de vocês, né, pode parecer que é a aplicação mais simples. Mas muito pelo contrário, é a mais complexa. Porque é a aplicação que a gente tem mais dificuldade de controlar as variáveis. E quando a gente vai falar de pulverização, tem 3 variáveis importantes.
Primeira é o espaçamento, né? Se você está com a rua extensa, você vai ter que passar mais vezes lá, ou fazer uma aplicação com a faixa de aplicação mais extensa. Tem a ver com a velocidade, né, de aplicação, e tem a ver com a configuração que você está fazendo de volume de cauda por hectare. Então, essas três juntas são as que influenciam mais a parte de pulverização. Então, velocidade, espaçamento e como é que você está aplicando por hectare. Beleza? No caso da costal, já quebra nossas pernas porque a velocidade é muito variável. Se pegar um cidadão que ele está com preguiça, ele vai bem devagarzinho fazer a aplicação. Já muda a velocidade. Se pegar um cidadão que ele está com vontade de ir no banheiro, ele vai fazer essa aplicação na velocidade da luz, só para sair e finalizar o serviço. Então, só por aí você já tira, né? Que dependendo da pessoa, a aplicação pode sair completamente diferente. Então, essa primeira variável esquece. Já você nem consegue fazer. Outra coisa muito comum que acontece com a frequência absurda é fazer a aplicação e a dosagem ficar atrelada muito ao volume. Coloca tantas ml para cada 20 litros. Só que se a pessoa que fez essa conversão fez a conversão errada, a dosagem por hectare do produto vai estar errada. Então a chance de você subdosar o produto ou superdosar é muito alta. E isso é um erro que pode parecer esdrúxulo, mas acontece diariamente. Diariamente. E se tiver algum de vocês aqui que tem fazenda, que tem alguma coisa que mexe com bomba costal, faz o teste, faz a conta. Eu aposto que ou está subdosando ou superdosando, porque é uma coisa que é muito negligenciada. E a gente acha que é a aplicação mais bem feita possível, né? Porque o pessoal pega, chacoalha, gira, pega e vai até o estômago, enfim. Mas a aplicação bem feita é aquela que entrega a quantidade de produto adequada por hectare da forma mais eficiente possível. E quando você faz esse tipo de aplicação, ela não é eficiente. Então, já deu uma pedrada logo de cara, né? A aplicação que muita gente acha que é a mais simples, na realidade, é uma das que mais a gente encontra problemas de maneira geral. E aí são das mais diversas naturezas, seja de dosagem de produto por hectare ou, na maioria das situações, de velocidade de aplicação. Não se tem uma padronização de aplicação quando a gente fala de costal. Importante também falar, né, que aplicações de herbicida para costal, essa peça do meio, aqui, ó, ela é chamada de chapéu de Napoleão, acho que tem outros nomes, mas eu sempre chamei de chapéu de Napoleão. É uma peça extremamente importante para evitar deriva. Deriva de herbicida, a gente sabe que queima a nossa planta principal de cultivo. Então é interessantíssimo que toda aplicação de herbicida tenha essa peça aqui, que é o chapéu de Napoleão, para prevenir justamente a deriva. E aí vamos lá, vamos falar sobre os pulverizadores de barra, que são a forma, acredito que mais eficiente que a gente tem de aplicação de herbicida na maioria das situações, né? Tem outras formas, né? Aplicação via drone, aplicação até em outras formas mais criativas, mas essa é a forma mais comum e uma das mais eficientes de se ter aplicação de herbicida. E quais são as atenções que a gente tem que ter nas aplicações do pulverizador de barra? O pulverizador de barra, o ideal da aplicação dele é que seja uma aplicação assim, onde do início ao fim ela seja uniforme. Uniforme de que forma? Tá vendo que no final aqui do jato ela forma como se fosse uma linha e é homogênea, né? Essa linha vai definir se a aplicação ela foi boa do início ao fim. Ou seja, se tiver uma planta daninha lá, e uma no início e uma no fim, as duas receberão a mesma quantidade de produto. E é isso que se espera de uma boa aplicação. É que todas as plantas daninhas, independente se tiver no início ou no fim, elas recebam a mesma quantidade de produto e, por consequência, essa aplicação vai ser uma aplicação eficiente. É isso que a gente busca.
Só que na maioria das situações, o que é que a gente encontra? A gente encontra uma falha na sobreposição. A sobreposição é basicamente o cruzamento dos dois jatos. Dá para ver nitidamente aqui, ó, na imagem, que uma ponta de pulverização ela lança o jato, a outra também lança o jato, e nesse encontro aqui ocorre a sobreposição dos jatos. Essa sobreposição é importante porque no meio da ponta de pulverização ela sai mais água, ou seja, mais produto, do que nas laterais. Então, quando você sobrepõe, você uniformiza as laterais com o meio. E essa sobreposição é importante justamente por isso, para que a planta daninha que fica aqui no meio ou nas laterais, ela tenha a mesma quantidade de produto do que no meio das pontas de pulverização. Beleza? Então, é basicamente essa a realidade que a gente espera de uma boa aplicação. Na maioria dos casos, a gente vê isso aqui, que é uma aplicação onde a barra de pulverização está muito próxima das plantas daninhas, e isso é feito numa tentativa intuitiva de reduzir a deriva, né? Então, o que é que o produtor pensa? E a maioria das pessoas que mexem com herbicida pensam, de maneira até acertada. Quanto mais abaixar a barra, menos deriva eu vou ter. Isso é verdade. Realmente é verdade. Só que aí a gente vai cair na besteira de ter uma aplicação ruim. Então, um problema, a tentativa de resolver um problema acaba gerando 2, 3. Então, por isso que a gente começa a ver faixas onde o herbicida não funcionou, e aí, geralmente, o pessoal já coloca a culpa no produto, né? Ah, não, esse produto aqui não presta, não funcionou. Ou então a gente começa a fazer uma pressão muito forte de seleção de planta daninha, que é basicamente uma subdose de herbicida aqui no meio, onde essa subdose vai ocasionar a planta daninha a ter sucessivas aplicações assim, ela vai adquirindo a resistência, né? Ou a chance de adquirir uma resistência é muito maior se tiver várias subdosagens como essa. Então, por isso que é muito importante a gente ajustar a altura dessa aplicação. Sem o ajuste da altura, o resto a gente nem tenta. O primeiro passo tem que ser esse. E aí é que vem a pergunta, né? Ah, se o mato estiver muito alto, o que é que eu faço? Cara, o erro em si é o mato estar alto. Não você não vai sacrificar a eficiência da sua aplicação em detrimento da altura da barra. Então, essa altura ela tem que ser mantida. E ela, para que a aplicação seja eficiente, é uma coisa que você não pode abrir mão, porque está intimamente ligado com a eficiência da aplicação. Então, muito cuidado na hora de tentar resolver um problema e causar outro que, na minha visão, é até mais grave do que o primeiro. Porque a deriva, se a gente utilizar, aí eu vou falar mais para frente, né? Mas se a gente utilizar um adjuvante de qualidade e também pontas de pulverização que façam com que ocorra menos deriva, a gente vai estar muito melhor assegurado do ponto de vista de aplicação de deriva, e é melhor a gente utilizar essas estratégias e manter a altura de barra adequada do que acabar perdendo a eficiência da aplicação, perder produto, perder óleo, diesel e também fazer com que o problema não seja resolvido. E aí a gente vem para um conceito que está intimamente ligado com a deriva, né, e também aos produtos. De maneira geral, os produtos sistêmicos, eles exigem gotas maiores. E aí, por enquanto, eu quero que vocês só aceitem isso aqui que eu vou falar, porque se a gente entrar nesse mérito agora, a gente vai passar muito tempo, e aí é mais para frente que a gente vai discutir isso de maneira muito melhor e com muito mais tempo. É no bloco 3. Então, por enquanto, eu quero que vocês aceitem. E tecnologia de aplicação também é assim, é um ciclo, né? A gente, para entender ela, a gente às vezes precisa só aceitar um determinado termo para que depois a gente entenda. Então, de início, eu quero que vocês compreendam isso, que produtos sistêmicos exigem gotas maiores. Aí depois eu vou explicar isso melhor. E aí, gotas maiores, elas também geram menos deriva. E por que que os produtos sistêmicos, eles exigem gotas maiores? Porque o produto sistêmico, ele necessita ser absorvido pela planta. Então, vamos
fazer essa maquete lindíssima aqui, ó. Quando a gota cai na folha, ela é absorvida e translocada através dos tecidos. Então, daí, logo de cara, você já entende por que é que o produto sistêmico ele se beneficia dessas gotas maiores. Porque essas gotas maiores, elas vão secar mais devagar e, por consequência, a gente vai ter mais tempo para folha absorver esse produto, que é o que a gente quer se tratando de produto sistêmico. Quando a gente vai para um produto de contato, aí já é o contrário, né? Produtos de contato exigem gotas menores. Quanto menor for a gota, na medida do possível, né? Para o produto de contato, teoricamente é melhor. Vai ter um limite para isso, a gente vai discutir mais para frente, mas basicamente, no cru, é isso aqui. Produto de contato exige uma gota menor. E o porquê também é bem simples. Imagina um maçarico passando na madeira. O maçarico, ele vai queimar e onde você passar, ele queima. Só que se você não passar em um determinado ponto, ele não vai queimar. Então é assim basicamente que funciona um produto de contato. Onde a gota pegar, vai ocorrer a fitotoxidez e a planta vai sofrer a queima. Onde não pegar, a gota não vai queimar, a folha. Então por isso que a gente precisa de uma gota menor, porque quanto menor for a gota, mais gotas a gente vai conseguir e, por consequência, a gente também vai conseguir uma melhor aplicação. É por isso que a gente escolhe gotas menores se tratando de produtos de contato. Isso aqui é para o mesmo volume de água, viu? Tanto o slide passado, esse aqui, quanto esse aqui tem o mesmo volume de água. O que mudou aqui é a quantidade de gotas e a área que a gente consegue atingir se tratando de gotas maiores e menores. Eu sei que esse bloco é meio pesado, é meio denso, então a hora de perguntar é agora, porque daqui para frente é só para trás. Luan, eu vou ler aqui algumas perguntas do chat que o Juan fez e também o pessoal que levantou a mão. Assim que eu ler essa pergunta, vocês podem fazer a outra pergunta para o Luan, tá? O Juan Nascimento faz a seguinte pergunta. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luan. Em relação ao tamanho da gota, não acontece perca por evaporação da gota maior quando já está em contato com a folha? Sim, ocorre. Essa gota, ela vai perdendo massa desde que ela sai do bico da ponta de pulverização. Ela já começa a perder massa descendo, mas quanto maior for essa gota, mais tempo ela vai demorar. Então a ideia é essa, que quanto maior for a gota, mais tempo ela vai demorar na folha. Para um produto sistêmico, quanto mais tempo ele demorar na folha, melhor, porque vai ter mais tempo para a planta conseguir absorver. Então a ideia é essa. Foca nisso, por enquanto, que essa parte agora do DMV que vai ser mais complexa e a gente vai falar sobre isso. O que é que interfere no tamanho da gota? O Cristiano Prefiro levantou a mão. Cristiano, pode ficar à vontade para fazer a pergunta para o Luan, certo? Ok, boa noite, Sabrina. Boa noite, professora Ana Rita. Tudo bem? Boa noite, Cristiano. Tudo bom? Boa noite, Cristiano. E aí, professor, tudo bem? Muito boa aí, eu estou assistindo aí a palestra e não pude deixar de falar alguma coisa, porque é a minha área também, né? E tecnologia de aplicação é uma coisa que está crescendo muito hoje no Brasil, né? Principalmente para a gente que trabalha aqui com pecuária, aqui no norte da Bahia, as aplicações com drone, e aí vem toda essa questão de estado vegetativo das plantas, né, para você ter o melhor momento de aplicação. Então, como você disse aí, professor, é muita informação, né, até você chegar numa fase assim, de determinar o que você vai fazer, principalmente quando se trata de pastagem. Então, eu lido com isso aqui, então daí você vai numa pastagem, você identifica umas 20, né, espécies de erva daninha, e daí você faz aquele caldeirão de bruxo, como eu sempre costumo dizer,
As misturas, né? Todas as moléculas que a gente fala hoje, inclusive, eu defendo a ideia de que quanto menos mistura, melhor. Isso é uma coisa minha, assim, de prática, de campo mesmo. Mas, às vezes, o produtor quer misturar, porque ele quer fazer uma operação só, e aí você, né? É aquilo que você falou. Pô, e aí, você vai bater de frente com o cara, vai falar a real para ele, vai... Pô, mas se você aplicar esse produto separado, você consegue uma eficiência melhor, né? Então, corre o risco de você ter também uma, uma interferência nas moléculas ali, uma pode reagir com as outras, e daí ter um problema, enfim. Então, hoje, tecnologia de aplicação é muito importante, eu achei bacana, só falei aqui para dar uma contribuição, e parabéns aí à professora Ana Rita, essa grande pessoa, foi minha professora no curso técnico agropecuário lá em Catu, não esqueço dela, e, e é isso, obrigado. Show de bola, Cristiano. Eu já trabalhei em Luiz Eduardo, é uma área que essa questão do norte da Bahia aí, enfim, a Bahia é muito grande, né? E as áreas de pastagem e tanto da aplicação de soja, eu sei que é muito complexa, eu já vi caudas muito mais sinistras do que essa, caudas que realmente você tem que ter um cuidado muito grande, porque até a ordem da, da inserção dos produtos na cauda interfere totalmente no resultado. Não vou entrar nesse mérito, porque senão vai ficar Exato. 4 horas aqui a gente falando. Mas, cara, é um desafio muito grande e, de fato, a gente só tem que se ancorar a técnica e tentar fazer o melhor possível com o que a gente tem, né? E não tem o que se falar. Exato. Ninguém te pergunta, não é possível, cara. Esse bloco. Luan, o Marcelo também levantou a mão. Pode ficar à vontade, viu, Marcelo? Pode abrir o microfone e fazer sua pergunta, ou sua contribuição. Boa noite, pessoal. Desculpa, cheguei atrasado, mas a minha pergunta é qual o melhor herbicida para capim e qual a dosagem por bomba? Cara, aí varia bastante, porque depende da cultura que você O está capim cultivando búfalo. aí, né? Como é? É o capim búfalo. Não, mas qual é a cultura que você tá utilizando? Ah, é pastagem, no caso? É pastagem. Pastagem, né? Beleza. Mas você tá querendo controlar o que na pastagem? A folha larga de maneira geral? Lá tem muita incidência da jurema preta e o anil. A primeira pergunta, e aí eu vou defender também o Vale de São Francisco, é se você vende esse esterco para algum lugar. A primeira pergunta é essa. Não, assim, é vendido, assim, para onde é que vai, não sei, os caminhões passam, pega o esterco e leva embora, aí não sei qual é o destino. São para área irrigada, né? Para... Beleza. Se é para área irrigada, você vai ter uma restrição muito maior a utilizar herbicida, porque senão pode ocorrer os problemas que já aconteceram, e esse ano aconteceu problemas bem graves com esterco, da utilização, por exemplo, de auxínicos. E realmente os auxínicos possuem uma eficiência fantástica e, na minha visão, também são algumas das melhores opções que se tem para controlar folha larga. Só que, ao mesmo tempo, se utilizado o auxínico e não for respeitado o tempo de carência ou tiver uma deriva desse auxínico e for prejudicar na alimentação dos animais, pode ser que a gente tenha contaminação desse esterco e aí gere problemas. Então, qual é a minha recomendação? É que estude casa a casa. Estude realmente e vá uma pessoa orientar de fato na sua área para poder fechar esse entendimento e fazer uma recomendação muito mais precisa. Mas, respondendo mais ou menos a sua pergunta, seria de eficiência, os auxínicos possuem uma alta eficiência. E aí, auxínicos, para não ficar tão vago assim, 2,4-D, picloram, tricopy, enfim, A são gente, produtos que têm uma eficiência. aquele U46, né?
Aí tem várias marcas, né? Eu estou falando aqui só o principal para evitar ser, né? Certo? Porque ele aí tem um tipo de uma malva, né? Que é aquela douradinha. Ela só vira a pontinha, o olho, né? Ela só vira ali um pouquinho, mas ela não chega a matar. É uma folha larga também, mas a jurema até ela ainda judiam bastante, né? Mas não chega a matar. Tem várias misturas que você consegue fazer, mas realmente é até difícil falar uma recomendação porque mexe com vários fatores. E realmente tem que estudar caso a caso, e é da forma também que eu acredito que deve ser tratado o herbicida. O herbicida não pode ser uma receita que você aplique em qualquer área, tem que ser caso a caso, a gente estuda para a população de planta daninha e também ver quais são as opções que a gente pode utilizar nas situações, se tratando até dessas restrições que eu falei para você, de venda de esterco e tudo mais. Então, herbicida, sim, a gente tem que usar e é uma ferramenta fantástica e sem ela a gente não conseguiria ter basicamente um cultivo eficiente das nossas plantas, mas a gente também tem que ter essa responsabilidade técnica de olhar essas situações e falar, não, peraí, vamos estudar com calma e ver quais são as outras variáveis. Então é por isso que eu estou falando para você que seria melhor essa recomendação sendo feita de perto e para alguém que estivesse mais próximo de você, Certo. Valeu, obrigado. beleza? Luan, o Cristiano também, ele quer fazer outra pergunta, alguma contribuição, então sinta-se à vontade, viu, Cristiano, se quiser. Sim, Luan, é o seguinte, a pergunta do Marcelo, ela recai bem na realidade do dia a dia nosso de campo, né? Então, a gente percebe que, lógico, se você precisa fazer um tipo de aplicação, você tem que ter uma visita técnica em campo, fazer análise da área, ver que tipo de erro você tem, daí você faz um receituário agronômico, e essa pessoa com esse receituário vai comprar o produto e aplicar da forma correta. Mas o que muito acontece hoje no nosso meio no campo é isso, né? A pessoa vai direto lá na loja, compra o produto e vai e aplica. E aí, às vezes, o produto tá ruim, o produto não presta, ou a recomendação lá que o cara deu. O pessoal não analisa o estágio vegetativo da planta, não vê a questão, tudo que você falou anteriormente, né? A temperatura, umidade do solo, o próprio estágio vegetativo da planta, se está ainda naquela fase boa de ser aplicada, né, de se fazer o controle, enfim. Então, é um retrato que acontece muito hoje na nossa região. Show de bola. Tem mais alguma? Eu creio que pode dar continuidade, Luan. Turma, eu sei que esse assunto é um pouco complexo, tá? E eu sei que é muita informação que foi despejada logo de cara, né, para vocês, mas a gente precisa ter esse entendimento muito bem consolidado que a gente falou antes aqui, para entrar nesse assunto que agora sim é o mais complexo até então, que é o DMV, que é o diâmetro mediano volumétrico. Então a gente veio construindo uma escadinha e agora a gente vai precisar dar um salto para poder compreender esse tema aqui. Então, repito, eu sei que é muito conteúdo, mas se vocês tiverem alguma pergunta, a hora é essa, tá? Não? Então manda um joinha aí, vai. Joinha, para ver se vocês não estão dormindo, vai. Ah, só foi só a professora Ana Rita. Eu acho que Aí, o ó. povo está ligado no resultado do futebol. Não é possível que vocês estão assistindo o jogo e me abandonaram aqui. Fechou. Vou seguir. Bom, quais são os fatores que interferem no DMV? DMV basicamente é diâmetro mediano volumétrico. Em termos muito simples, é o tamanho da gota. Então, o que interfere no tamanho da gota? A gota, se ela vai ser grande, média, pequena, fina, grande, enfim.
O que interfere nesse tamanho? Basicamente, o tipo de bico, e esse aqui vai ser responsável por, digamos que, 80, 90% do resultado final. Então, se a gota vai ser fina, média, grossa ou muito grossa, vai depender muito do tipo de bico, certo? A pressão, quanto maior a pressão de maneira geral para o mesmo bico, menor vai ser a gota. Aumentei a pressão, diminui o tamanho da gota. As duas coisas estão intimamente ligadas. Mas se eu tiver um bico desse tipo aqui, ó, que é um bico do tipo leque com indução de ar, mesmo em pressões mais altas, ele ainda vai conseguir entregar uma gota grossa ou muito grossa, ou até média em algumas situações, né? Então ela vai conseguir manter essa gota em um tamanho muito bom, um tamanho maior, beleza? E o último fator é o fator climático, que é basicamente o que a gente menos controla daí, mas que ele interfere bastante nas nossas aplicações. E aí é o ΔT que eu vou falar mais para frente. E o tipo de ponta de pulverização é muito importante para o herbicida, porque ela pode gerar ou mais ou menos deriva. E deriva a gente sabe, né, que se tratando de fruticultura é basicamente prejuízo. Uma coisa tem que estar associada à outra. Então, por exemplo, pegar um cone vazio. Um cone vazio, ele vai entregar gotas muito finas, e essas gotas muito finas, elas vão ter um potencial de gerar uma deriva muito maior. Gerando deriva, por consequência, o risco de fitotoxidez na nossa cultura aumenta. Já, por exemplo, um leque com indução de ar, ele é um tipo de bico muito mais adequado para as aplicações de herbicida. Ou leque com indução de ar, ou leque comum, mas geralmente a gente sempre usa leque com indução de ar. E aí o porquê é bem simples. A gente vai, numa mesma ponta de pulverização, entregar a mesma quantidade de calda, só que com gotas bem maiores, o que facilita a aplicação com segurança. A gente vai ter menos risco de deriva, que é basicamente a fitotoxidez, e a gente vai ter um direcionamento muito melhor dessa aplicação. Em contrapartida, a gente precisa ter uma aplicação com um adjuvante ou algo que facilite a espalhabilidade para a gente ter uma cobertura boa. E na maioria das situações, a gente precisa escolher muito bem ou padronizar as plantas daninhas para que a gente consiga ter uma uniformidade também bacana ao longo da barra. Beleza? E aí, sobre pressão. Esse aqui é uma foto real de um catálogo, beleza? E aqui, nessa coluna aqui, basicamente, é a sigla da gota. Então, a gota ultra grossa, extremamente grossa, muito grossa e grossa. Vê que ele muda quando a gente vai aumentando a pressão, ó, 30 PSI, aqui é a pressão, tá? 30 PSI, aí vai para 40, aí de 40 para 50, aí de 50, que já está extremamente grossa, aí vai para muito grossa. Vê que ele vai mudando? Então, quanto maior a pressão, mais ele vai afinando a gota. Ou seja, eu começo com a gota ultra grossa e na pressão de 30 PSI e na pressão de 110 PSI eu vou para uma pressão que vai me entregar uma gota grossa. Trazendo para termos práticos, essa seria uma pressão adequada para a gente trabalhar com um produto sistêmico. Por quê? Porque é uma gota que vai ser maior, por consequência, ela vai demorar mais tempo para secar e o produto, por consequência, vai ser melhor absorvido. Já se for um produto de contato, a gente pode trabalhar numa pressão como essa, porque vai ter uma gota menor, mas essa gota ainda vai ter o tamanho suficiente para não gerar deriva e também vai cobrir uma área maior. A ideia é basicamente essa. E muito cuidado também, porque tem algumas pontas de pulverização que elas entregam um padrão de gota completamente diferente. Ela pode começar com gotas extremamente grossas, e aí do nada, quando você aumenta a pressão, ela pode ir para uma gota média, o que muda completamente o comportamento e o risco de deriva de uma gota como essa é muito maior em relação a uma gota extremamente grossa.
Então é algo que a gente tem que ter muita atenção em qual é o bico, qual é a ponta de pulverização que a gente está usando para essa aplicação. Porque se a gente utilizar uma ponta de pulverização errada, o risco dessa aplicação aumenta muito e a eficiência também, ela anda muito junto. Quando a gente vem para ΔT é um gráfico que pode parecer complexo, mas é até bem simples. Ele correlaciona a umidade com a temperatura. Quanto maior a umidade, mais tempo essa gota tende a permanecer no ambiente, e quanto maior a temperatura, menos essa gota tende a permanecer no ambiente. Então, quando a gente correlaciona as duas coisas, e vamos pegar uma situação fria do Vale do São Francisco, né? 30 graus. 30 graus, vocês concordam comigo que é um dia frio aqui, né? Concorda, né? Manda o joinha aí, vai. Concorda. 30 graus para nós aqui, a gente tá no céu. 30 graus aqui, Ave Maria. Se botar 25 aqui, eu já tô andando de casaco na rua. Então vamos trabalhar com 30 graus. 30 graus com a umidade relativa. Aqui no Vale do São Francisco, a gente tem uma umidade relativa de 40 a 50. Né? Então vamos trabalhar de 40 a 50. Vamos botar que a gente está aqui, ó, no risquinho azul. Então dá um ΔT de 8. O ΔT de 8, ele está muito mais próximo dessa margem vermelha, que é basicamente risco de aplicação. Aqui já seria uma aplicação que já não seria recomendada. A gente já teria que parar a aplicação. Então veja que uma condição ambiental que seria muito tranquila para outras regiões, para a gente já está bem próximo do extremo. Agora vamos trabalhar numa situação real, 35 a 40 graus, né? Hoje deu isso, basicamente. E hoje estava até mais frio. 35 a 40 graus, quando a gente vem aqui para uma umidade relativa de mais ou menos uns 40, né? Que é muito fácil de dar isso aqui, 40 a 35, a gente já entra na faixa vermelha, que é de risco de aplicação. E o que é que eu estou querendo dizer com isso para vocês? É que a gente não deve fazer aplicação para tudo, não faz mais aplicação no Vale de São Francisco, aqui não pode fazer aplicação. É isso? Não. Aqui é basicamente para mostrar para vocês que o clima está contra nós. Então, naturalmente, o clima vai secar muito mais rápido a gota, e a tendência é que aqui tenha muito mais deriva do que em outras regiões, por conta já desse ΔT, já do clima. Então é por isso que é extremamente importante a gente ajustar muito bem a aplicação e trabalhar com a ponta de pulverização adequada para que esse herbicida não gere deriva e a gente não perca produto através de uma perda de eficiência da aplicação. E se a gente já tem um fator que já joga contra nós, se a gente não alinhar muito bem os pontos e deixar essa aplicação mais eficiente, a gente vai perder muito por conta de deriva, por conta de vários outros fatores. E aí? Até aqui tá tranquilo? Manda o joinha aí. Show, beleza. Então treinado aí já, cuida. E aí vamos falar dos adjuvantes. Os adjuvantes, eles são uma classe que ajuda, de maneira geral, eles sempre ajudam, mas que se a gente fizer uma escolha ruim, eles podem também prejudicar. Dentro das classes principais, eu coloco essas duas porque elas duas englobam muito bem o que a gente quer dizer, que são os espalhantes e os redutores de deriva. Os espalhantes, eles são produtos que ajudam essa gota a espalhar, já diz o nome, né, espalhante. Então a gota bate na folha, ela vai ter uma quebra de tensão superficial rápida e, por consequência, ela vai atingir uma área muito maior. Automaticamente, na cabeça de vocês, eu espero que tenha vindo isso, na cabeça de vocês tem que vir produtos de contato. Então, produtos de contato, eles se beneficiam muito dessa classe de adjuvantes, que são os espalhantes. Já a classe de redutores de deriva, o que é que eles fazem? Eles reduzem a deriva, né? E fazem com que essa gota ela fique maior por mais tempo. Ela pode demorar mais para secar e ela também pode já sair num tamanho maior, o que também vai ocasionar
um tempo maior de secamento, ela vai demorar mais tempo para secar. E o que é que isso faz na prática? Faz com que a gota ela fique por mais tempo na folha. Então, automaticamente já tem que vir na cabeça de vocês produto sistêmico. Se eu mudar a ordem, utilizar, por exemplo, um espalhante para um produto sistêmico, pode ser que essa estratégia, a depender da potência desse espalhante ou da quantidade que você coloque, ser ruim, porque a gente pode secar muito rápido essa gota e, por consequência, o produto não ser absorvido no tempo hábil, ou a gente perder produto até por escorrimento. Então, já sabem, essa estratégia ela tem que ser muito bem montada para que a gente extraia a máxima eficiência se tratando de um produto ou de outro, produto sistêmico e produto de contato. Para não ficar tão abstrato, um exemplo de produto sistêmico e outro exemplo de produto de contato é sistêmico, glifosato, de contato, glufosinato. Então, só para ficar mais fácil e visualizar melhor. E aí, né, como eu já tinha falado antes, os espalhantes, eles têm um menor DMV, ou seja, eles vão afinar a gota de uma aplicação com espalhante, ela vai ser mais fina. Por consequência, ele vai gerar uma maior cobertura, ou seja, ele vai atingir mais alvos. É muito bom para uma estratégia de um produto de contato. Só que, por consequência, ele vai ter um maior risco deriva. Então, ele vai aumentar exponencialmente o risco dessa aplicação. Lembrando que se a gente utiliza um bico que ele entrega uma gota grande, apesar da gente estar utilizando um espalhante, essa gota ainda vai ter um risco de deriva menor. Só que aí pode gerar outros problemas associados. Redutores de deriva. Tem um maior DMV, né, o tamanho da gota. Por consequência, eles têm uma menor cobertura, que a gota vai ser maior, então ela vai cobrir menos lugares. Mas também eles trazem um menor risco de deriva. Ou seja, o risco de dar fitotoxidez nessa aplicação vai ser menor. Então isso é extremamente benéfico se tratando de herbicida. Bom, e era isso que eu tinha preparado para vocês. Agora é a hora das dúvidas para a gente esclarecer esse tema. Eu não judiei tanto de vocês não dessa vez, eu fui mais tranquilo. Eu percebi que é muito complexo para a gente tratar depois das 8 esse tema. E aí fica a dica, se das próximas vocês quiserem entrar nessa especificidade, né? Enfim. Mas com essas informações práticas você já consegue se virar muito bem. Tem algumas perguntas no chat e também, se vocês quiserem, pessoal, fazer pergunta, pode levantar a mão que a gente dá o direcionamento para vocês poderem ligar o microfone e fazerem perguntas para o Luan. A professora Ana fez uma pergunta aqui no chat, ela perguntou sobre, em relação à eficiência, comente um pouco sobre a bomba costal elétrica. Boa, boa. Só um instantinho, por favor, Luan e Marlon Uhum. Breno. Na verdade, eu não completei a pergunta. É isso mesmo, bomba costal e bomba elétrica, porque nos experimentos que a gente tem utilizado diferentes tipos de cauda, não, nenhuma delas foi herbicida, foram outros produtos, a gente tem usado a bomba elétrica como estratégia de fazer um trabalho o mais eficiente possível. Mas agora você me colocou em dúvida, será que foi mesmo o mais eficiente possível? Mas era essa pulga atrás da orelha que eu queria deixar, porque eu sei que a maioria das pessoas usam aquela bomba costal que é a manual. Qual o grande problema daquela manual? E aí já trazendo, né, a principal diferença entre elas. É que a manual, a pressão e também a agitação da cauda ocorre através das bombeadas. Só que se você dá 3 bombeadas, para de bombear, a pressão automaticamente abaixa, então vai mudar completamente a relação de vazão do jato, né? E aí, por aí, você já tem uma despadronização completa, né, desse elemento principal, que é a vazão. Então, a gente, não tendo a vazão, a gente já começa a perder completamente o padrão da aplicação.
O que é que a bomba elétrica é muito boa e ela resolve? É justamente essa parte da vazão. A vazão, ela sempre vai ser constante, certo? Então, por conta da vazão ser constante, a gente consegue ter uma precisão muito melhor do que uma bomba costal. E aí, comparando as duas, né? Uma bomba costal manual e uma bomba costal elétrica, aqui vai ter mais precisão na aplicação, vai ser justamente a bomba elétrica. Coisas que você pode fazer para poder minimizar o erro humano desse processo. Ele sempre vai existir, mas o que é que você pode fazer para minimizar o erro? Ser um aplicador treinado e medir a velocidade desse aplicador. Então, o cara vai aplicar lá, né? Sempre vai ter o erro humano, como eu falei, mas se é um cara que já está acostumado a fazer, ele sempre vai andar no mesmo ritmo. E é ideal que aconteça isso. E na realidade não é que é ideal. Precisa ser feito isso, que ele ande no mesmo ritmo. Você vai medir a velocidade que ele anda e vai medir também cruzando esse dado da vazão, que é basicamente quanto está jogando por minuto. Tem esses dois dados, aí você consegue fazer a calibração. E aí você consegue ter uma precisão muito melhor nos experimentos do que se fosse uma bomba costal manual. Aquela bomba costal manual, para experimentação científica, se eu fosse um cara de uma banca, sabendo as informações que a gente sabe sobre tecnologia de aplicação, eu já ia começar a dar uns riscos vermelhos gigantes, porque é uma coisa que aumenta muito o risco, o risco não, a imprecisão da experimentação científica ou, por consequência, a aplicação. E aí, respondendo essa pergunta, a única forma que você tem de garantir essa aplicação, que ela seja bem feita e que ela tenha uma validade boa, é justamente com a elétrica, ou com a gás, ou qualquer outra forma que deixe a pressão estabilizada. Luan, o próximo questionamento seria o do Juan Nascimento novamente. Eu creio que foi um gráfico que você mostrou antes de entrar nos adjuvantes, que no caso ele perguntou se aquele gráfico ele também serviria para adubação foliar. Não, 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 não. Esse gráfico aqui, ele basicamente correlaciona a condição ambiental. O que você está querendo dizer sobre. Eu acho que eu entendi a pergunta, que é basicamente sobre adubação foliar. Se a gente pode fazer adubação foliar quando tiver nessa condição extrema, por causa de estômago, fechamento de estômago, esse tipo de coisa, né? Esse gráfico não correlaciona isso. Esse gráfico, basicamente, o que ele quer dizer é a condição ambiental normal, independente da planta. Se tiver planta ou não, esse gráfico aqui vai ser o mesmo. Tá? Então, ele não correlaciona essa informação. O que você pode fazer é cruzar os dois dados. Então, pegar o ΔT e cruzar com as informações da literatura com relação à pressão de vapor, fechamento estomático, esse tipo de coisa. Nada impede você fazer isso, mas esse gráfico não correlaciona isso. Esse gráfico só diz a respeito da condição ambiental. O que já é muita coisa, né? O Kaique levantou a mão. Kaique, pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta ou trazer algum esclarecimento para a gente. Obrigado, Marlon. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luan. Luan, primeiramente eu queria parabenizar pela excelente palestra. Você falou sobre assuntos complexos de uma forma bastante didática, então a gente pôde compreender, tenha certeza disso. E, Luan, durante a tua fala, me surgiu um questionamento em relação ao pulverizador eletrostático. É uma tecnologia que se diz muito eficiente, porque através da energia que é colocada nas gotas, né, vai causar ali o efeito ímã entre a planta e o produto que está sendo aplicado. Eu queria que você comentasse sobre a eficiência desse tipo de pulverizador e me dissesse se isso é muito utilizado hoje no Vale, se os produtores costumam apostar nessa tecnologia, porque promete eficiência e principalmente redução de custo em relação à quantidade do produto que é aplicado. Então, se você puder passar essa visão para a gente, eu agradeceria. Como você falou, em relação à eficiência, não tem o que se falar. É eficiente. O pulverizador eletrostático
só para balizar todo mundo, né? Ele vai carregar as gotas, e essas gotas, quando elas passarem da folha, elas vão ser atraídas e voltar. Então é muito interessante, inclusive, para aplicações onde você tem uma dificuldade de atingir o alvo, ele vai ter um poder de penetração e adesão nas folhas muito maior, por conta dessa questão de cargas, né? E é eficiente, não tenha dúvida, né? Se não fosse eficiente, não teria essa insistência até hoje. O grande problema dos pulverizadores eletrostáticos, de maneira geral, aqui no Vale de São Francisco, é custo. Custo e manutenção. Teve fazendas que utilizaram esse equipamento eletrostático e gostaram bastante da aplicação e tudo mais, só que o gargalo operacional de manutenção e de custo não viabilizou a ferramenta até então, né? Pode ser que mude, pode ser que vire a chave em relação a isso, a custo e manutenção, e realmente seja uma ferramenta que se popularize bastante. Mas até então, até onde eu sei, o gargalo é justamente esse, custo e manutenção. Sobre eficiência não tem o que se falar, é uma ferramenta muito boa. Entendido, Luan. Obrigado. De bola. Cristiano, pode se sentir à vontade, tá? Para fazer o seu questionamento e sua contribuição. Fique à vontade. Beleza, obrigado. Professor Luan, Pessoal. a questão da bomba costal elétrica, eu tenho utilizado ela, a professora Ana Rita também falou que usou aí no experimento, e ela trouxe muitas vantagens aqui na fazenda em relação a isso, em relação a rendimento, a redução de produto e também ao conforto do operador, né? Então, e a gente também adquiriu, nós tivemos umas palestras da Jacto, né? Falar que a empresa, ela nos forneceu um equipamento onde você baixa um aplicativo e lá você consegue fazer a calibração. Então, cada jato que você joga na planta vai cair X ml de produto. Então, isso caracteriza, bom, se faltou 20 litros, né? Você vai ter X plantas a serem controladas. Isso em caso de culturas perenes, pô, laranja, né, nas áreas de laranja, área de manga também, que a gente fez lá na área. Mas quando se trata de pastagem, ficou meio complicado, porque daí como é que o cara chega numa moita de tiririca, por exemplo, como é que ele vai aplicar, né, mais ou menos? A gente não tem essa dosagem, vai ter uma planta maior, outra menor, que vai precisar de mais ou de menos produto. Sempre tem uma dificuldade, mas reduziu muito, assim, esses problemas em relação a rendimento e também a questão do conforto do trabalhador. Essa bomba tem sido utilizada com muita frequência aqui na fazenda. Cara, sensacional essa bomba, e vou te falar que eu tô ansioso até para na empresa que eu trabalho, Singenta, eles vão comprar uma bomba dessa para a gente fazer as experimentações. Não sei nem se eu podia falar isso, mas já tá falado, enfim. A Singenta, eu Cara, trabalho. é uma bomba do caramba. O que me falaram da proposta dela é uma bomba sensacional. Vou te falar que pela proposta dela eu tô bem animado. Jacto, se estiver vendo isso aí, patrocina nós, cuida. Chama. Então, E, cara, a a Jacto é Singenta, uma marca muito conceituada no mercado, e ela trazendo uma inovação como essa, principalmente para a galera de experimentação científica, vai ajudar bastante. sim, Realmente sim. é um gargalo que a gente tem, essa questão de precisão na aplicação, se tratando de bomba costal. É um gargalo. E saber que existem ferramentas para auxiliar isso, e aí eu falo de bombas elétricas e de outras ferramentas, é muito importante. Então, eu fiz uma pós-graduação de fitossanidade em Curitiba, onde um do CEO da Singenta estava lá, inclusive a gente virou muito amigo, né, até hoje a gente se fala, e ele me passa muita coisa em relação aos produtos da própria Singenta para pastagem, né, porque é uma dificuldade muito grande. Sei que aí no Vale, não sei se vocês mexem muito com pastagem aí, Tem e um a gente, pouco na região de Dormentes. né,
E eu tenho um problema seríssimo aqui na região nossa, que é os porobolos índicos, que é o pessoal chama de capim-capeta, capim bufa do mineiro, e tem tanto apelido aí, né? Mas é os porobolos índicos. E esse capim, ele está trazendo uma dor de cabeça muito grande, e a solução veio através da Singenta, né? Um produto que eles lançaram, que é o Calares, você deve conhecer, é a trazida com mesotriona, né? Daí a gente faz... Aí eu trouxe esse produto para cá e fiz a divisão. Hoje a gente compra separadamente, faz a mistura, termina que o resultado é sensacional, inclusive utilizando essas bombas. Porque hoje você tem, dentro de um pasto de 50 hectares, você vai aplicar lá dentro 15 hectares, uma catação manual com esse tipo de costal, e está sendo muito eficiente. Top, mano. Foi só a contribuição, professor. Obrigado. Valeu. Tirar aqui pro pessoal fazer o jabá aqui, botar o segredo da bula, o pessoal seguir. É isso mesmo. Pessoal que tiver mais dúvidas, pode se sentir à vontade, pode levantar a mão aí, que a gente dá toda a instrução para vocês fazerem a pergunta, então pode mandar no chat também que a gente faz a leitura. A hora é essa. Mas a hora é essa de fazer pergunta. Se não tiver muita pergunta, é um sinal bom ou ruim. É sinal que ou entenderam tudo ou não entenderam bexiga nenhuma. Acho que o povo entendeu tudo, não é possível. Não é possível, né? Não, foi muito bacana a forma que você passou, e acho que com certeza a galera entendeu bem. Manda o joinha aí. Quem ainda tá aí com a gente, manda o joinha aí, vá. Aí, ó. Eu fico feliz demais com esse joinha. Tu é doido, pô. Não vou dormir hoje. Pronto. O nosso tempo de estudos é mais ou menos esse mesmo, entre 8h30, 8h40, 9 horas. Então, Marlon e Sabrina, caso não tenham mais perguntas no chat, a gente deixa a Luan também descansar, né? Porque eu imagino que ele está aqui depois de um dia de trabalho. Hoje foi puxado. Hoje eu teve treinamento, teve de tudo hoje. Foi bem puxado. Mas queria já agradecer também. Muito obrigado por todos vocês que estiveram presentes, que estão presentes até agora. Para mim foi uma grande satisfação, sempre é, falar sobre alguns temas que eu sou apaixonado, né? Tecnologia de aplicação sempre vai ter um espaço no meu coração, porque foi algo que abriu muitas portas para mim e é algo essencial para a área que hoje eu estou atuando, que é a fitossanidade, e que é a área que eu espero sempre atuar, porque é uma área que realmente desperta a minha paixão, a paixão pessoal que eu tenho. E, de verdade, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece por esse conhecimento passado e por tudo que você trouxe para a gente nessa noite. Acho que foi muito proveitoso e que a gente pôde absorver alguma coisa dessa noite, né? Bastante coisa, na verdade. Teve muita coisa, né? Eu, Luan, eu de fiquei até coração, preocupado. obrigada. Hã? E em nome do GISP, muito obrigada por toda a sua gentileza, todo o seu carisma e por sempre estar ali disponível e trazer um tema tão importante e de uma forma tão didática que você trouxe, com certeza agregou de forma muito positiva na vida de todo mundo aqui presente. Muito obrigada mesmo, a gente agradece demais. Amém. Essa frase que você falou, para mim, é a mais importante. É trazer de forma didática para que todo mundo entenda. Eu acho que quando, quando a gente escuta isso, pelo menos eu me sinto muito feliz. É de realmente englobar todo mundo. É ruim quando você fala para um grupo muito seleto, ou então até você está falando para ninguém, porque se você não simplificar o discurso, você não consegue, né? Atingir. Então, para mim, esse é o melhor elogio, é o melhor sentimento. Então, obrigado. Mas a gente é que agradece, realmente, Luan, como a Sabrina já disse, de forma didática, você trouxe um tema complexo e com
muitas, aliás, várias nuances, várias pinceladas, vários exemplos de experiência mesmo, não é algo meramente teórico, mas muita experiência de campo, experiência prática e as contribuições também dos que estiveram aqui, Cristiano, Marcelo, Kaique, Luan, tantos outros que fizeram perguntas, isso só dinamiza nosso momento de estudos. E aí ele pergunta, se chegarem perguntas no GISP, lá no nosso Instagram, sobre esse encontro de hoje, ou no próprio YouTube, a gente pode passar para ajudar a responder? Com certeza. Já fizeram isso, né? Teve umas 2, 3 pessoas que, quando ficaram sabendo do treinamento aqui, eles já entraram em contato para tirar algumas dúvidas e eu falei. Como eu falei hoje, né? Eu só não garanto responder rápido, porque na demanda do dia a dia, aquela loucura toda, a gente às vezes não consegue ter uma celeridade tão grande na resposta. Mas assim que eu vejo, sempre quando eu vejo, eu faço questão de responder. É importantíssimo. Excelente. Então, em nome de todo o nosso grupo de estudos, do nosso Instituto Federal também, do IFSERTAM, lá do nosso campus, Petrolina do Real, a gente agradece a sua brilhante apresentação, também o fato de disponibilizar esse tempo conosco, um tempo muito valioso, e dizendo que, na medida do possível, humildemente, nós nos colocamos também à disposição de vocês, não só os segredos da bula, como também da sua empresa, e é isso, é uma via de mão dupla entre todo mundo, como parceiros, como colaboradores, co-irmãos, todo mundo que se ajuda e partilha, né? E assim todos crescemos juntos. Muito Todo obrigada. mundo cresce um pouquinho. Num negócio como esse, todo mundo cresce. Eu aprendi também algumas coisas, então todo mundo cresce. Então, muito obrigada, Sabrina e Marlon Breno, também obrigada pela moderação de hoje, e também aos participantes dessa noite, e ao sinal de vocês, podem encerrar a gravação.